A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus, meus queridos e amados irmãos. Estou aqui para mais um vídeo, né? Meus irmãos, dessa vez para falar aí de uma pastora chamada Edilene. Acho que é Edilene, acho que é ali do Rio de Janeiro, né? Meus irmãos amados, o negócio tá feio pro lado dos cristãos, né? Meu Deus, isso mostra que Jesus está voltando mesmo, né? Os escândalos estão aí um atrás do outro, né? Mas você que não aceitou Jesus Cristo ainda, você tem que entender uma coisa: a salvação ela é individual. Se você pega um vídeo desse aí, não vá por essas pessoas, né? Porque o Senhor Jesus ele disse que é misto que vem os escândalos. Mas ai daquele por quem vier o escândalo, né? Ai daqueles. Então você não deve se escandalizar com pessoas assim. Apesar que Jesus disse que vem os escândalos, mas você não deve se escandalizar. Essa aqui é a grande verdade, né? E aí, meus irmãos, a gente vem aqui em favor do Evangelho, né? Vem aqui em favor do Evangelho para defender o Evangelho. Tava vendo aí um vídeo de uma pastora, diz ela que é pastora, né? Mas que pastora é essa, né? É Edilene o nome dela. Mas, meus irmãos, que coisa terrível, né? As pessoas antes elas subiam para subir ao monte para orar a Deus, adorar a Deus, buscar a Deus. Elas tinham muito temor de Deus. Elas se santificavam, né? Se santificavam porque tinha muito temor de subir ao monte de qualquer jeito. E chegar lá em cima, Deus fulminar, né? Então as pessoas elas se santificavam primeiro, tinha medo de subir ao monte de qualquer maneira. Mas hoje o pessoal parece que está perdendo mesmo o temor de Deus, né? Porque essa mulher estava ali em cima do monte e falando coisas, meus irmãos, que eu nunca vi nem no mundo aí, nem falando coisas assim que eu não vi sair nem da boca das mulheres aí do mundo, né? Coisas terríveis saindo da boca, né? E coisas terríveis. Porque nós, como cristãos, nós temos outro linguajar. Nós que somos cristãos, que o Espírito Santo está nas nossas vidas, nós temos outra língua, outra linguagem, né? Para falar das coisas. E o que ela estava falando? Estava falando de traições, de adultério, mas só que não estava falando assim como eu estou falando, né? Estava falando numa linguagem que eu não tenho nem coragem de falar aqui. Coisas terríveis assim que eu nunca vi sair nem da boca das mulheres do mundo, nunca vi sair. E disse que é pastora. Se é pastora, tem ovelha, né? E aí essas ovelhas devem dar no pé, né? Deve dar no pé, porque se a pessoa não foi transformada até agora, então não vai ser mais, né? Não vai ser mais transformado. Falando coisas assim que Deus o livre, né? E aí, meus irmãos, se realmente está acontecendo isso, né? Mulheres aí que não estão respeitando seus maridos, não estão traindo, estão se prostituindo, adulterando. Olha que ela não falou nessa linguagem, né? Essa é a linguagem do crente, né? É adultério, traição. Não é? Essa é a linguagem do crente que nasceu de novo. Agora ela não falou nessa linguagem, falou numa linguagem pior de que é das mulheres que estão aí no mundo, né? Que coisa terrível, né? Que está acontecendo no nosso meio. A gente chega e fica triste, né? Agora, meus irmãos, eu acho que essas pessoas elas não estão preocupadas com a alma. Acho que elas sobem assim um monte, já vão certa para gravar vídeo, porque sabe que vai visualizar, né?
Eu entendo isso, né? Eu não entendo que essas pessoas estão preocupadas com a alma. Porque se tivesse, não faria isso, né? Porque Jesus diz na sua palavra, se alguém pecar, repreende ele, entre ti e ele, né? Entre ti e ele, repreende entre ti e ele. O que quer dizer isso? O que Jesus quis dizer com isso? Que o pecado de um irmão, o que Jesus quis dizer? Que o pecado de um irmão deve ser abafado, né? Por que deve ser abafado? Para que não dê escândalo, né? Para que não haja um escândalo a ponto das pessoas que estão no mundo não querer mais saber de Jesus. Já pensou se uma pessoa do mundo aí pega um vídeo desse? Ele vai dizer o quê? Ele ou ela vai dizer o quê? Vai dizer não. Se for para ir para Se for para ir para lá para saber que as pessoas estão agindo assim, então eu já fico aqui no meu lugar. Eu entendo que as pessoas vão agir assim, né? Por isso que Jesus disse que o pecado de um irmão deve ser o quê? Se alguém pecar, repreende entre ele e ti só. Ou seja, abafar o caso, né? Mas quem é que está obedecendo a palavra de Deus? Uma pessoa dessa disse que é pastora, né? Disse que falou rasgado e que agora está sendo perseguida, mas diz que o pessoal está perseguindo ela, mas isso não é perseguição. Olha o que ela falou, né? E aí ainda disse que isso aí é a pomba gira. Não é nada de pomba gira, meus irmãos. Isso aí são pessoas que não deixaram Cristo se formar nele, né? Porque Jesus Cristo, quando ele entra na vida da pessoa, isso essa pessoa der lugar. Então Jesus Cristo ele resgata o caráter da pessoa, resgata o caráter, né? E a pessoa passa a ter uma mente ali de Cristo. E quem tem a mente de Cristo só pensa no reino de Deus, não pensa em nada dessas coisas aí que essa irmã tá falando, não. Quem deixa Cristo resgatar ao seu caráter, quem deixa Jesus Cristo se formar nele, ele agora passa a ser uma pessoa que anda no Espírito e ele não vive mais da forma que essa mulher está falando aí. Porque do jeito que ela falou aí, parece que as irmãs estão todas adulterando, traindo seus maridos. Que é isso? Não é? E aí isso aí não é nada de pombageira, isso aí é falta de caráter. A pessoa não deu lugar para Jesus formar um caráter nele, um caráter cristão. Porque quando Jesus Cristo ele entra na vida da pessoa, ele transforma o caráter da pessoa, ele forma um caráter cristão na vida da pessoa. E a pessoa, meus irmãos, passa até ser educado. O que faz você ser educado não é estudo, não é nada, é você ter o Espírito Santo. Eu lembro quando eu estava no mundo que eu não tinha educação nenhuma, mas depois que eu vim para Cristo, que eu deixei Cristo trabalhar na minha vida, formar um caráter cristão em mim, então eu passei a ser uma pessoa educada. Passei a ser uma pessoa educada. E Jesus Cristo ele faz isso na vida da pessoa. Quando a pessoa dá lugar. Você veja, meus irmãos, que Jesus disse que Deus entregou tudo na mão dele. Eis que o meu Pai me entregou tudo na minha mão, Jesus falou. Eis que o poder, né, na terra, no céu, foi tudo entregue na minha mão, Jesus falou. Então Jesus ele tem poder para tudo. Mas o que é que Jesus diz fala lá no Apocalipse? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus precisava bater na porta de alguém, porque ele é dono de tudo. Mas veja como que Jesus ele é educado. Veja como Jesus Cristo ele é educado. Ele primeiro ele bate. Se você abrir, ele entra. E se você não abrir, ele não entra. Mas ele não é dono de tudo? Veja só a educação.
E Jesus Cristo, ele faz isso na vida do homem, na vida da mulher. Ele resgata o caráter da pessoa, que a pessoa quando estava lá no mundo não tinha caráter nenhum. Eu era um deles, não tinha caráter, não tinha educação. Mas Jesus, ele resgata, se você der lugar, se você deixar Jesus Cristo se formar em você. E aí a pessoa passa a ser uma pessoa educada, uma pessoa com a mente em Cristo. E quem está com a mente em Cristo não está com a vida bagunçada que nessa irmã está falando aí. Pelo que ela está falando, os adultérios dentro da igreja tá rolando, né? De uma forma assim que faz até vergonha, né? Que igreja é que esse povo está congregando, né? Que igreja é? Porque, meus irmãos, nas igrejas que eu congrego, nunca ouvi falar essas bagunças aí, não. Nunca ouvi falar nessas bagunças. Isso aí não é bagunça de cristão, do jeito que ela tá falando. Isso é bagunça de bagunceiro que nunca teve encontro com Cristo. Não é? E aí, meus irmãos, Jesus, a gente passa a ter a mente de Cristo. Quando a gente está com a mente em Cristo, a gente só pensa na obra de Deus, no reino de Deus. A gente anda no Espírito, a gente não está mais pensando nessas coisas aí de que essa mulher está falando. De repente ela tá exagerando, não é nem verdade isso, né? Às vezes ela quer que virar luz. Eita, agora me deu um nó na cabeça, né? É. E aí, meus irmãos, eu estou com a Bíblia aqui aberta em Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 2, e versículo 15 e 16, que diz assim: Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, meus irmãos. Isso é se a gente der lugar. Se a gente der lugar, Jesus, ele resgata o nosso caráter. A gente passa a ser uma pessoa educada. Passa a ter uma mente de Cristo. Que não pensa mais nessas bagunças aí do mundo. Que nessa moleque se diz pastor aí está falando, né? E aí a gente só pensa nas coisas do reino. Porque a gente tem agora a mente de Cristo. Jesus Cristo estava lá, a gente encontra lá no capítulo 4 de João, ele falando com a mulher samaritana. E ali os discípulos vão para a cidade comprar comida, né? Para comer. E quando ele chega, que eles oferecem a comida para Jesus, Jesus diz: Eu já comi. E eles perguntavam para o outro: Quem deu comida para ele? E ele, conhecendo ali o pensamento deles, Jesus foi e respondeu: A minha comida é fazer a vontade do Pai. É fazer a vontade do Pai. Então veja que quando a pessoa está com a mente em Cristo Jesus, ele está com a mente ocupada nas coisas de Deus. Nas coisas de Deus. Ele anda em espírito. E ele está com a mente ocupada agora no reino de Deus. Ele não anda com essas bagunças aí que nem essa irmã está falando, não. Não é? Queria até mesmo saber que os ministérios são esses, né? Que essa irmã diz que as mulheres se aprontam em casa, não é nem para adorar a Deus, nem para orar, nem para nada, mas para derrubar os varão. Que esse ministério bagunçado é esse, né? Tem ministério sério ainda. Ainda tem. Agora, se você não quer se tornar um cristão, não quer deixar Jesus ser formado em você, aí você procura esses ministérios assim bagunçados, né?
Esses ministérios que não estão preocupados com almas, estão preocupados em ganhar dinheiro. Porque parece que é isso, né, que está acontecendo. Parece que é desse tipo de ministério aí que essa irmã está falando. Por isso que as pessoas não devem generalizar, achar que está acontecendo em todo canto, porque não está acontecendo em todo canto. Não é? Está acontecendo, se estiver acontecendo em ministério aí que não tem compromisso com a palavra de Deus. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus ela transforma. Quando o servo de Deus está ali na frente da obra, que vai falando a palavra de Deus como ela é, as pessoas passam então a seguir a Cristo. Como o povo de Coríntios, né? Coríntios era uma igreja ali bagunçada, mas porque eles estavam começando no Evangelho, não sabia nada a respeito do reino de Deus. Mas o apóstolo Paulo foi ali orientando eles dentro da palavra, foi orientando. E foi um ministério ali muito abençoado, que recebeu todos os dons, né? Então é isso. É preciso ver, né, que ministério essa irmã está falando. Porque ainda há ministério sério, né? Aí, meus irmãos, fiquei assim estarrecido com o que eu ouvi essa pastora aí falando. É dali do Rio de Janeiro. Parece que tá uma bagunça muito grande. Não é? Aí disse, não, eu tô sendo perseguida. Mas olha a linguagem, né? A linguagem de uma pessoa que nem as mulheres do mundo aí nunca vi falando, né? Olha a linguagem. Faz vídeo aí, meus irmãos, não preocupada com as almas. É o que dá a entender. Mas para o quê? Para visualizar. Para de visualização. Olha, parece que agora saiu, né? Tem hora que a nossa língua enrola e a gente não fala nada, mas Jesus é bom, né? Então, meus irmãos, fica aí esse pequeno vídeo para a sua meditação. E não se esqueça, Jesus Cristo, ele resgata o nosso caráter. Se você deixar, né? Se você deixar ele ser formado em nós. Porque quem era eu quando estava no mundo, né? E eu já sou testemunha viva do que Deus fez na minha vida. Sou testemunha viva, meus irmãos. Eu fico de não querer acreditar quando eu vejo um vídeo assim, de pessoas falando dessas bagunças aí. Ah, eu fui pra. Ela falou que teve uma irmã que saiu pra um lugar, acho que me parece que um shopping, né? Mas ela não tava conformada em ficar ali com o varão, não. Foi direto pro motel. Misericórdia. Eu tô rindo porque faz graça, mas ao mesmo tempo eu fico triste com isso, né? Fico triste porque que Jesus foi esse que essas pessoas receberam? Não foi o Jesus que eu recebi, não? Então, meus irmãos, fica aí esse pequeno vídeo para a sua meditação. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para que assim você possa receber mais vídeos. E não deixe, meus irmãos, de compartilhar os nossos vídeos. Que Deus assim vos abençoe.